por mais que esse livro aqui ele tenha a cara do Will Smith, a capa do Will Smith e o próprio Will Smith aqui, não é sobre o Will Smith. O Eu Sou a Lenda é diferente do filme. O livro é diferente do filme. Vinheta, por favor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frio na Espinha. Meu nome é Matheus Olduga, eu sou colunista no jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural onde toda semana eu vou apresentar um livro de terror. E hoje então eu tenho o Eu Sou a Lenda do Richard Matheson, de 1954. Mas antes da gente começar a debater o livro, só queria lembrar que o Frio na Espinha está no seu 5º episódio. E esse projeto aqui, eu desenvolvi ele porque eu acho importante a gente discutir isso aqui na nossa cidade. A gente ouve falar muito desses livros, mas não necessariamente lê ou conversa sobre eles. E eu acho legal a gente ter isso aqui, porque a gente não vê muitas pessoas falando sobre. E se você quiser ajudar o nosso projeto, você pode mandar uma mensagem para mim, pro jornal, ou fazer uma contribuição na minha chave Pix, que está aparecendo aqui embaixo. E é isso. Então, gente, Richard Matheson, 1954, Eu Sou a Lenda. Primeira coisa que eu já falei lá na vinheta é que o filme do Will Smith de 2007 foi o que popularizou novamente para a minha geração, ou sei lá, nos anos 2000, esse livro, e trouxe de volta todo o peso que ele tinha. Porém, o filme é bem diferente do livro e os objetivos que as obras tentam trazer nessas adaptações são diferentes. A primeira coisa que eu acho legal de destacar, antes mesmo de falar do livro, é que se tornou muito comum pra gente na literatura, no cinema, na cultura pop em geral, a gente vê um grupo de pessoas ou uma pessoa tentando sobreviver no meio de um apocalipse, de um ataque zumbi, um ataque de vampiros, como é aqui, ou alguma coisa assim. Como, por exemplo, o The Walking Dead é um seriado que é total inspirado em Eu Sou a Lenda. O Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, de 68, também é inspirado, e por mais que ele fale em zumbi, ele usa os mesmos arquétipos, ele usa as mesmas estruturas para mostrar como é que seria uma fuga num lugar onde não existe mais mundo. E se vocês viram o episódio anterior do Caixa de Pássaros, também é inspirado total nesse livro aqui. A gente tem a história da Mallory tentando sobreviver, fugindo de criaturas. Então, esse é o primeiro ponto que faz o Eu Sou a Lenda se tornar um clássico na literatura, porque ele marcou o momento quando ele foi lançado, ele marcou uma forma de contar a história, e isso acabou se repetindo diversas vezes até hoje. Então nós temos aqui a história do Robert Neville, que é um homem que vive sozinho na sua casa, ele vive diariamente, ele está reforçando fazendo barricadas, reforçando as janelas, tudo isso, porque à noite vampiros tentam entrar na casa dele e matá-lo, basicamente. E essa é uma primeira discussão que tem no livro, porque não são vampiros burros, são vampiros inteligentes e ficam chamando pelo nome deles. São pessoas que eram vizinhos deles, família, conhecidos, enfim. E aí a gente vai entender, diferente do Caixa de Pássaros, já entrando um pouco na escrita, a gente não tem uma coisa super urgente aqui. Pelo contrário, a escrita do Eu Sou a Lenda, ela é muito descritiva, ela é muito lenta. A escrita, gente, tá? O ritmo não. Ele não se torna cansativo, ele não se torna chato. Mas a gente tem uma escrita muito mais lenta, os dias demoram para passar, porque o que o Richard Matheson está fazendo aqui? Ele está mostrando justamente como uma pessoa que está sozinha no mundo, ela passa o dia dela, como é que ela tenta sobreviver. Perdão. Então, uma das coisas legais também de se entender é que a gente tem... Imagina um mundo onde não existe mais uma sociedade, não existe mais na nossa civilização, então não existem mais as leis que eram aplicadas a nós. Então a gente tem aqui um personagem que ele conflita o dia inteiro nos pensamentos dele, a gente acompanha os pensamentos dele sobre Deus, sobre o que seria o diabo, sobre a falta de algum Deus, sobre como ele se sente. É uma leitura muito pesada, ela é muito densa porque ela é extremamente angustiante. E diferente do Caixa de Pássaros, onde a gente tinha uma angústia urgente, sempre de correr, aqui é o contrário. Aqui os dias eles são meio que todos iguais, até alguns personagens bem peculiares aparecerem,
como por exemplo o cachorro que está na capa e que é um personagem bem importante no livro do Will Smith, mas isso ele só se torna... a gente tem basicamente aqui uma história de 150 páginas, por mais que o livro tenha mais, são outros contos que não são tão divertidos assim, mas a história do Eu Sou a Lenda ele se divide em duas. A gente vai entender um cara que é basicamente um alcoólatra, ele pensa em suicídio o tempo todo porque ele não vê mais esperança, ele não pode sair de casa direito, ele tem que estar sempre correndo, mas ao mesmo tempo a vida dele é extremamente entediante, ele não sabe o que fazer contra esses vampiros, e ao mesmo tempo os vampiros têm medo de entrar na casa dele porque ele consegue se defender bem. E assim, a segunda parte, e aí quando a gente vai entrar nesses outros personagens, nós vamos ter uma discussão muito mais sobre confiança, sobre como ele se relaciona com outros elementos, porque é legal de lembrar isso. A gente tem aqui um personagem que não tem mais contato com o mundo, então, sei lá, imagina a gente ficar 3, 4 anos sem ver ninguém, sabe? No meio do nada. E é muito legal entender isso, inclusive o Mad Max, o último filme do Mad Max traz muito, que é como um homem deixa de ser homem e ele vai se tornando uma besta e ao mesmo tempo ele luta para continuar sendo ele mesmo e não se esquecer de onde ele veio e o que é certo e o que é errado. Então existe uma discussão, que nem no Psicose da semana passada, uma discussão sobre moralidade muito grande. Mas eu tô me estendendo, eu tô me empolgando conforme os episódios vão passando, né? Mas é que esse livro é muito bom. Se você arrumar essa edição aqui, não precisa ler os outros contos, eu acho que eles não fazem parte da história, ele é muito mais confuso, mas Eu Sou a Lenda se tornou um clássico, e vocês lendo, vocês vão entender de onde vem todos os restos de filmes e coisas posteriores a ele, sei lá, Estrada, várias outras obras que trazem essa temática da solidão no meio de um mundo totalmente perdido. E só lendo o livro vocês vão entender o porquê que ele é uma lenda, o porquê que ele fala Eu Sou a Lenda. Isso não acontece no filme do Will Smith. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenham gostado e até semana que vem. E leiam Eu Sou a Lenda, não assistam só o filme. O filme é legal, mas o livro é mais divertido. Até semana que vem e tchau.